ninguém. Eu sou fã de Jane, Jane sempre a vencer. E outra coisa que é muito interessante nessa história é o quanto ela ainda hoje mobiliza Outras pessoas. Por milhares de vezes, no corredor desse hospital, eu vi pessoas às 2 horas da manhã, cansadas, estressadas, passarem pelo corredor onde teria sido a história e a pessoa levantar a cabeça. E ela dizer, ela não precisa falar nada, ela só vai. Aham. Ela só vai. Então, veja, um ato de uma pessoa que é aquele bater de asa da borboleta que vai faz o virar o efeito. vulcão, né? Não, o Exatamente. vulcão não, o furacão. O furacão, exatamente. Então, a ressonância emocional, ao meu ver, assim como a tristeza, como a desgraça, elas têm polos. E elas são radioativas. Então, se eu estiver aqui fazendo o meu máximo, em estado de fluxo, jogado dentro da história, vivendo aquela história vai criar um contexto que vai multiplicar muitas pessoas. Por isso que eu não consigo imaginar que eu vá fazer qualquer coisa da minha vida sem estar 100% naquilo. Eu não sei o Entendi o quanto... que você está falando. Até você tem que tentar estar em fluxo, né? No flow, para que você possa não só dar o seu melhor, mas também inspirar energeticamente outras pessoas que estão ao seu redor. É uma ressonância mesmo, Sim. né? E às vezes até um despertar de consciência, sabe, Ana? Uhum. Porque às vezes a pessoa ela está fazendo um trabalho tão incrível, tão intenso, mas ela não se dá conta de que aquilo que ela está fazendo está trazendo benefício para as pessoas. Uhum. Eu tinha por base, depois de escutar uma história do Cortella, que foi meu professor na graduação, De filosofia? De filosofia. Ai, que Filosofia. legal. E ele contou essa história pra gente e eu acabei levando isso pra minha vida, que era assim, quando ele foi secretário de educação lá de São Paulo, ele pegava as secretárias, punha no carro e levava pra escola, para elas verem o que elas estavam lá fazendo no escritório. E eu faço isso hoje com as pessoas, de mostrar os resultados da minha cozinheira. Ela não está só fazendo comida, ela está sustentando todo um ecossistema que a partir dali vai fazer uma diferença gigantesca para um monte de pessoas. E eu tinha um funcionário, o seu José, que fazia uma manutenção geral, cortava grama, essa coisa. Da sua toda. casa? Na clínica. Na clínica. Na clínica. E eu tenho alguns hábitos estranhos, assim como tirar 10 minutos de férias por dia, abraçar as pessoas, dizer bom dia pra banana, essas coisas. E o seu José um dia perguntou pra minha secretária se eu não era maluco. Tadinho. Ela falou, esse doutor Ilha, acho que não bate muito bem. Mas a coisa toda foi indo tal assim que o exemplo foi cooptando, foi trazendo. Quando ele saiu e se aposentou e saiu da empresa, ele ainda não estava com o coração aberto a ponto de dizer bom dia pra banana. Mas ele batia na minha porta e dizia, doutor, hoje eu disse bom dia pra banana. Ele só pra mim, pra ninguém mais. Claro. Mas não falar uma coisa como essa. Mas eu conto essa história porque conscientizar as pessoas que aquilo que elas estão fazendo é bom, às vezes é só isso que você precisa fazer. Tem uma história interessante que conta que um agricultor pegava 2 baldes de água para molhar suas plantas e um dos baldes era furado. E ele ia até a plantação e um dia um desses baldes, o balde furado, ele estava muito triste. E ele disse para o amigo dele, ele falou, eu chego aqui só com a metade da carga, então eu não devo ser útil para ninguém. E o agricultor disse, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele passa por todo o caminho florido e fala, você tá vendo essas plantas todas lindas aqui? É porque você é furado, que a gente rega elas, que elas fazem essa beleza que a gente tem. Então, às vezes, só o que a gente precisa falar para a pessoa é contar para ela. E você está falando uma coisa disso, assim, quando eu morava na Gávea, eu falava com as minhas plantinhas. E quando eu ia viajar, que eu viajo para dar palestra, eu ia lá e falei, vou ficar fora 2 dias, mas vocês fiquem tranquilos, vai ter gente aqui para aguar vocês. Pode não ser um pessoal muito simpático, mas tenham paciência com eles. E a minha empregada, quando eu vi anos depois, ela fazia a mesma coisa. E ela tem uma mão... o meu capim-limão virou você não está entendendo, quase uma árvore, uma cabeleira. E todo mundo falando, esse negócio não dá. Eu falei, aqui em casa dá. Aí o orégano, o alecrim, menino, botar a mão, hortelã. Aquilo fazia feito uns cachos. Mas por quê? Assim, eu e ela, nós temos esse hábito.
de falar Uhum. com as plantinhas. Muito engraçado. E eu tenho cachorrinho, eu levava de manhã cedo, que eu ia molhar a plantinha, levava os cachorrinhos, aí eu pegava o hortelã e dava para cheirar. Era muito engraçado. Aquela coisinha. Elas não gostavam, não. Não comiam, não. Mas dá o cheiro, né? Sim. Não sei, eu acho. Dizem que Roberto Carlos também fala com as plantas. Então, assim, eu não estou julgando ninguém, foi o que você falou. Eu me sinto muito à vontade para fazer isso. O que vai fazer mal para alguém fazer isso? Porque tem gente que fala, mas para que você faz isso? Ok, mas pode não. Cientificamente não tem comprovação. Ok, mas me faz bem. Ser gentil com o ser vivo, porque é um ser vivo. Não me diga que não é um ser vivo, porque é um ser vivo. Mas você sabe que nesse caso em específico já existem estudos científicos nessa área muito interessantes. Existe um estudo de um menino que trabalhava na marinha inglesa e esse menino tinha alopécia e ele tinha feridas na pele muito feias assim. E os cientistas passaram a observá-lo, porque diante do que a medicina conseguia ofertar para ele naquele momento, eles não conseguiam a solução. Então passaram a observá-lo. E observaram que este senhor, ele praguejava muito contra tudo e contra todos. Aí, isso muito mais tarde a ciência vai conseguir demonstrar que é excesso de cortisol, dopamina, excesso e por diante. Mas naquela época, 1930 e alguma coisa, 34, se não me engano, eles passam a observar esse indivíduo e como ele reclamava de tudo e de todos, eles punham ele para cuidar de um farol. Sabe esses faróis que ficam lá no mar? No mar. Que é isolado, né? O cara fica lá praticamente isolado. Né? Isolado. E aí eles passam a observá-lo e ele tem uma melhora bastante significativa, mas ele não fica 100%. E matuta daqui, matuta dali e tal, e pergunta e tal, pode ser que a teoria seja, talvez a teoria não seja. Alguém disse, ele tá sozinho, completamente sozinho? Tá, ué. Daí alguém falou, não, ele não tá, o cachorro dele tá lá. Aí vamos tirar o cachorro dele para ver o que acontece. E ele tem uma melhora muito significativa, porque ele passa a não ter mais a presença de ninguém com quem ele possa espelhar a conversa dele para reclamar da vida. Coitadinho do cachorro. Tadinho do cachorro, foi o que eu pensei também. E o processo inverso também é verdadeiro, né? Se a gente for pegar a ideia da anandamida, ou existe um outro endocannabinoide muito interessante ligado à imunidade, que é o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol. Nossa, 2-AG tá bom. AG tá bom para aprender. E essa substância, ela age no corpo todo, em todas as áreas. E uma das coisas que o 2-AG faz é agir no receptor de células imunitárias, fazendo com que, em casos de hiperativação leucocitária, a gente tenha uma diminuição, da alergia, a pessoa ela se acalma inflamatória. Inflamatória. Uma redução de inflamação. Porque ela modula as interleucinas, ela modula... Traduzir para qual idioma? Essa não é a hora. E ele modula essas interleucinas, o TNF-alfa, que é uma molécula que está ligada ao aparecimento do câncer, enfim. E a gente já sabe que a produção disso, a partir, por exemplo, da meditação, do mindfulness, é extremamente intenso. Então a gente vai pensar, qual é a medicação? Qual é a planta? Doutor, qual é a planta que faz isso? Olha, existem as plantas. O alcaçuz faz isso, por exemplo. O alcaçuz tem ação anti-inflamatória? Ação anti-inflamatória e imunomoduladora. O alcaçuz faz isso. Mas será que não existe algo até mais simples para fazer isso? Como, por exemplo, a meditação? Hoje a gente já tem estudo da Unicamp, por exemplo, sobre a meditação e o estado de oração. É verdade. Sim. Que, apesar, assim, da gente pensar, puxa, não consigo comprovar o benefício teológico, que nem era a intenção do estudo. Mas eles conseguem mostrar que tem imunomodulação, eles conseguem mostrar que a permeabilidade intestinal, que a reação das bactérias do nosso organismo são diferentes quando você está rezando. Enfim, então tem tentativas da ciência, mas como a gente tem falado tanto aqui também, tem coisa que a ciência não tem que explicar nada. A gente não tem que viver, explicar, a gente tem que viver e a gente tem que constatar que faz bem. Ponto. Eu acho que a gente tem que ter vivia, né? essa Tanto humildade, assim. a gente tem que ter essa humildade. Talvez o processo científico também seja esse, da gente reconhecer o que está acontecendo sem querer ter controle absoluto disso, porque não teremos controle de tudo. Talvez seja um grande ensinamento, né? Você estava falando que coisas a gente pode fazer para melhorar a desbiose intestinal, que hoje é uma coisa geral. Sim. Né? Eu diria que, não sei uma estatística, mas 60% da população, a sensação que eu tenho
é que tem desbiose intestinal. Sim, é verdade. E eu agradeço muito ao professor Murilo Pereira, que foi um mentor importantíssimo na minha vida. Talvez hoje o cara que mais entende de modulação intestinal no Brasil. Eu aprendi muita coisa do meu dia a dia e as plantas me ajudaram demais. E uma das primeiríssimas coisas que a gente pode fazer para regular isso é aumentar a quantidade de fibras e melhorar a quantidade de água que a gente consome todo dia. Deixa a luz entrar no peito, abre os olhos do espírito, a energia flui perfeito, paz, amor no infinito. Caminhe na trilha sagrada, onde o coração guia forte, a frequência revelada, luz brilhando na tua sorte. Caminhe na trilha sagrada, onde o coração guia forte, a frequência revelada, luz brilhando na tua sorte. Sintonize essa vibração, o amor é nossa canção. E ficou doido encontramos a divina conexão. Medite na luz dourada, sinta o som que te eleva, na frequência iluminada, a alma livre.